Que bom que nós estamos de volta no nosso momento de reflexão, hoje falando sobre o batismo nas águas. Que Deus abençoe a nossa leitura e o nosso entendimento. No livro de Mateus, diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha a orientação que o Senhor Jesus ele passa para os seus discípulos, dizendo: vocês vão em todas as nações, ensinem o reino de Deus, oriente essas pessoas de como elas devem se portar mediante uma nova vida e as batize. Elas precisam ser batizadas. Vocês vão batizar essas pessoas em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Ou seja, o batismo não é apenas, digamos assim, um ritmo simbólico. O batismo ele tem uma expressão de uma entrega pública daquilo que acontece dentro do coração da pessoa, semelhante ao casamento. O que é o casamento? O casamento é trazer a público aquilo que o casal já decidiu em seu momento privado, em seu momento secreto. Aquele casal, aqueles jovens que estão namorando, resolvem os dois, um chega para o outro e fala assim: vamos dar um passo à frente? Então eles resolvem se casar, eles então anunciam às pessoas, aos seus pais, aos seus padrinhos, que eles querem se casar. Então eles vêm a público, na frente de todos, na frente do pastor ou de uma autoridade eclesiástica, na frente do juiz, com a igreja totalmente enfeitada, ele de noivo e automaticamente ela de branco, simbolizando a noiva. Compreende? Já faz uma alusão também, Cristo e a igreja. E eles então assumem aquela nova vida. A partir daquele momento, a Bíblia fala que eles passam a ser uma só pessoa. Tanto que eles passam a viver um único sonho, uma única vida. E a partir daquele instante eles passam juntos a construir uma nova história. Ou seja, aquilo que era simplesmente um projeto que nasceu no mais íntimo do coração deles se tornou público. O batismo das águas, basicamente, é isso daí. É quando a pessoa ela torna público. É quando a pessoa ela conta para todo mundo a decisão que ela está tomando. Quando a pessoa ela chega à conclusão que ela pensa assim: andei por muitos caminhos, cometi muitos pecados, eu preciso ser lavada, eu preciso recomeçar de novo. Eu não posso continuar com a minha vida cansada, com minha alma suja, com minha alma desanimada. É quando ela entende que caminhar com Deus vai muito além do que ir na igreja, e caminhar com Deus tem como princípio obedecer aquilo que o Senhor Jesus nos orienta. E se Ele fala batize nas águas, então nós temos que nos batizar. E quando eu falo de batismo, não estou falando daquele momento que aconteceu quando a criança tinha 2 meses de vida, 1 mês de vida. Batismo é para remissão de pecados. Batismo é o lavar de uma nova criatura. É quando uma criatura, o ser humano, ele entra nas águas batismais, completamente carregado, cheio de pecado, com uma lista enorme na vida dela, com demônios acusando. E a pessoa, ao passar pelas águas, ela sai completamente limpa, purificada, para uma nova vida. A Bíblia fala que assim como o Senhor Jesus foi ressuscitado dos mortos, nós cristãos, como a Bíblia fala, os crentes na Bíblia, no livro de Colossenses, quando nós nos batizamos pela fé, nós ressurgimos em Jesus. Aquela velha criatura, aquele velho eu ranzinza, chato, cheio de imperfeição, cheio de pecado, fica tudo dentro das águas. E a pessoa naquele momento ela nasce com uma nova criatura, ou seja, morre o sobrenome do pai, da mãe,
Você entende o que eu quero dizer, né? Aquelas manias que nós herdamos dos nossos pais, e ressurge uma pessoa com a característica de um filho de Deus. Morre um pecador, nasce um cristão. Isso é importante. Então o batismo é o passo inicial para uma longa caminhada. O batismo, ele não é o fim, não. O batismo é o começo. É o começo quando a pessoa ela tem a consciência de que Deus, para trabalhar na vida de alguém, ele precisa que aquela pessoa se entregue a ele de coração. E começa no batismo. Daí a pessoa fala assim: mas pastor, mas o batismo é algo muito sério, pastor. Eu tenho que pensar bem antes de me batizar, porque sabe, né, pastor, o batismo é sério. Sim, claro que o batismo é sério. Mas o fato de muitas pessoas não querer se batizar, porque ainda tem algumas amarras nesse mundo, tem algumas pontas ainda que estão para ser podadas nesse mundo, essas entrelinhas que ficam na vida da pessoa, que impede a pessoa de se batizar, são as mesmas entrelinhas, são as mesmas amarras, são as mesmas situações que o inferno usa para amarrar a vida dela. Ou seja, enquanto ela não tomar uma decisão de abandonar o mundo, abandonando as coisas erradas, e assumir Jesus Cristo publicamente, a vida dela não é lavada. O nome dela não está escrito no livro da vida. Compreende? Ou seja, não é uma mudança interior. Deus ele não pode trabalhar. Mas não porque ele não queira, simplesmente porque a pessoa ainda não quer. Por isso que no livro de Apocalipse diz: eis que estou à porta e bato. E Deus tem tocado no coração de muitas pessoas no sentido de se batizar nas águas, de realmente entregar a vida. Daí a pessoa pensa assim: mas pastor, o que os meus amigos vão pensar? Eu sou uma pessoa muito conhecida. Você não tem que estar preocupado com o que os seus amigos vão pensar. Você tem que estar preocupado com o que Deus vai pensar e com as consequências que podem advir de uma vida que sabe do batismo, não se batiza e parte desse mundo sem tomar essa decisão tão importante. Existe um tempo de salvação que se chama hoje, e a oportunidade do batismo nos é dado a hoje para a remissão dos pecados, como diz Pedro, que o batismo é frequentemente associado à remissão de pecados. Quando ele começou a pregar, o primeiro discurso de Pedro foi sobre o batismo. Então o batismo, simbolicamente falando, é a morte da velha criatura, é o sepultamento do velho eu e o renascimento de uma nova vida em Cristo Jesus. Então eu lhe convido a pensar nisto. Eu lhe convido a entregar toda a sua vida. Lhe convido a pegar essa vida velha, cheia de mania, cheia de vício, essa vida nervosa, e você falar: quero recomeçar tudo de novo, eu não quero mais isso para mim, chega disto, meu Pai. Da pessoa chegar e falar: Senhor, eu lanço aos pés da cruz nesse momento todo o fardo que o diabo está usando para me acusar. Tem vidas que não vão para frente porque a alma está suja, está cansada, está repleta de pecado, e o inferno usa desses pecados a fim de acusar a pessoa e amarrar. A pessoa fala: Senhor, eu não quero mais isso. E a pessoa se lança aos pés da cruz, e a partir daquele momento ela deve viver em novidade de vida, se desviar naturalmente dos erros. Naturalmente ela continuará sendo sujeita aos pecados, mas a Bíblia fala que ela já tem uma nova natureza. Ela já tem forças para vencer o pecado, tem forças para vencer o vício. A Bíblia fala que o mal não tem mais domínio sobre aquela pessoa, porque a pessoa foi limpa, porque a natureza foi transformada, porque a primeira atitude ela já fez, ou seja, ela marcou publicamente aquele ritual de passagem, digamos assim, que ele entrou no reino de Deus, entrou no esconderijo do Altíssimo. Ela deixou de estar entre as quatro paredes da igreja, entre a comunidade igreja, ela entrou na comunidade do reino dos céus, porque é a comunidade do reino dos céus que ele vem buscar. Então o estar na igreja é simplesmente o primeiro passo para que nós venhamos adentrar o reino de Deus, e o adentrar o reino de Deus se dá com o batismo.
Pastor, eu não sou batizado, então é preciso se batizar sim. O batismo é para a remissão de pecados. Pastor, eu não tenho pecado. A Bíblia fala que todos nós pecamos, não existe um justo sequer. Pastor, eu fui batizado quando eu era criança. Então você tem sim que marcar, nos procurar aqui na igreja, procurar a nossa obreira Alessandra, porque nós vamos agendar um batismo aqui nas águas e você sim vai se batizar. Pastor, eu passei pela fé sem essa consciência. Eu entrei um pecador seco, saí um pecador molhado, pastor. Depois do meu batismo fiz tantas coisas erradas. Vou falar uma coisa para você, batismo é um só, não existe dois batismos. O que existe na vida de muitas pessoas é a falta de consciência do que realmente é o batismo. Então você que fala assim, pastor, eu quero passar pelas águas de uma forma consciente, quero deixar o meu passado para trás, quero seguir o Senhor Jesus de todo o meu coração, quero apagar todo o meu passado, quero chegar nas águas e sair das águas como se fosse a primeira vez que eu estivesse colocando os pés na igreja. Eu quero deixar um passado de pecados, eu quero viver uma nova vida. Te convido também a me procurar na igreja. Eu estou convidando todos a participar desse momento de confissão pública, em obediência ao mandamento do Senhor Jesus. Estamos trazendo santificação para a nossa igreja. Então, da mesma forma que no estudo de ontem nós aprendemos o sentido e a necessidade do arrependimento, hoje nós estamos aprendendo a necessidade de um batismo consciente e a necessidade de mantermos a nossa vida depois do batismo. O batismo é quando nós assumimos o Senhor Jesus de todo o nosso coração. Então, eu gostaria que você meditasse nisto, nesta palavra tão, ao mesmo tempo, que nos traz uma conscientização da importância do batismo e, ao mesmo tempo, uma palavra esperançosa, uma palavra motivadora, que nos leva a ter o desejo de dar um passo à frente, de seguir Jesus de todo o nosso coração, que nos deixa com o desejo de meditarmos na palavra dele, de interagir a ele como filho e de podermos lentamente sermos moldados por ele. O batismo é o primeiro passo em que a pessoa lá se deixa ser levada pelo pastor nas águas. O pastor a imerge corpo nas águas. E aí o próximo passo é o Senhor Jesus, que faz uma imersão da alma dela na presença do Espírito Santo. O próximo passo depois é o Espírito Santo, que nós vamos falar nas próximas mensagens. Que o Senhor Deus te abençoe, que Ele coloque no teu coração o desejo de ser uma pessoa séria, que Ele coloque no teu coração o desejo de você ganhar almas para o reino de Deus, de você ser uma bênção aqui na nossa igreja Espírito de Vida, que o ser fiel na sua vida não venha a ser um peso, uma obrigação, mas venha a ser um privilégio, um prazer de você fazer parte desse reino que a qualquer momento o nosso Deus virá buscar. Que Deus te abençoe, até amanhã, em o nome do Senhor Jesus.